A gente tem pensado junto a história do povo de Deus no Antigo Testamento, desde o Gênesis. A gente chegou nos últimos encontros na divisão de Israel em dois reinos, Reino do Sul e Reino do Norte. O primeiro rei de Israel foi Saul, um homem completamente voltado para si mesmo e com o coração distanciado do Senhor. A palavra de Deus conta a história do segundo rei, que foi Davi, e Davi é um ícone, é um marco na história de Israel, de um ser humano, de uma pessoa, de um homem, segundo o coração de Deus. A gente lendo a história de Davi, o segundo rei de Israel, a gente constata que não é por um comportamento moral ilibado, não é por não ter cometido pecado. Parece para a gente, essa pelo menos é a minha interpretação, que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque em todas as esferas de sua vida, conseguiu encontrar um caminho para derramar o coração diante do Senhor. Tanto nos tempos de conquistas, quanto no tempo de fracasso total, de fracasso moral, de perdas, Davi conseguiu encontrar um caminho para derramar o seu coração diante do Senhor, com interesse. E a Bíblia se refere a ele, aliás, o próprio Deus faz menção a ele como um homem segundo o coração dele. O terceiro rei de Israel é Salomão. Salomão é fruto da relação de Davi com Betseba. Betseba é o amor da vida de Davi. Davi se apaixona por Betseba, ela ainda é esposa de Urias na ocasião da relação deles. Esse é o pecado de Davi escancarado publicamente. Davi, para bancar essa relação e esse amor, mata, ou pelo menos planeja a morte de Urias, o esposo de Betseba. O primeiro filho dessa relação, do grande amor de Davi, morre, e a palavra de Deus diz que é uma consequência do pecado de Davi. A maneira como Deus tratou o pecado de Davi foi uma maneira severa. O primeiro filho dessa relação morre, e Davi oficializa a sua relação com Betseba, e dessa relação oficializada nasce Salomão, um dos filhos de Davi. Salomão é o terceiro rei de Israel, um homem dividido entre o seu próprio coração e o coração do Senhor. E um homem com coração dividido tem um filho chamado Roboão, e filho de um homem com coração dividido divide o reino. Roboão é primeiro rei do reino dividido. O reino de Israel é dividido em duas frações. Duas tribos ficam com Roboão, o filho de Davi, em Jerusalém. E o reino do sul, chamado de Judá, passa a ter por capital Jerusalém, o local do templo. São 20 reis no reino do sul. 4 reis apenas, a Bíblia usa a expressão de que foram reis que fizeram o que agradava ao Senhor. Só 4. Outros 4, para fazer 8, parecem meio neutros assim. Mas só 4 a Bíblia se refere a eles como reis que agiram em conformidade com aquilo que o Senhor aprovava. No Reino do Norte, outros 20 reis. Aliás, 19 reis e uma mãe de rei, que durante a ausência do filho, durante a morte do filho, fica cerca de 2 anos no poder. Então, 20 reis, contando esse tempo de governo dessa rainha, 20 reis, e nenhum deles, no Reino do Norte, nenhum deles, com o coração voltado para o Senhor. Todos eles aprontaram e fizeram o que não agradava ao Senhor. O Reino do Norte tem por nome, passa a ser chamado na Bíblia de Israel. Reino do Sul, Judá, capital, Jerusalém. Reino do Norte, Israel, capital, Samaria. A gente já aprendeu isso. Nos últimos encontros a gente pensou um pouco sobre o Reino do Norte. Devo fechar esse pensamento sobre o Reino do Norte com o profeta Jonas. Eu queria que você tivesse uma noção do quão grave foi o pecado de Israel, para você entender o porquê o coração de Jonas, quando a gente pensar Jonas mais à frente, não queria falar para o povo da Assíria. Ele tinha o coração dele marcado por mágoa, por raiva, por ódio de um povo que implementou de maneira severa o seu domínio sobre Israel. Mas Israel, você lembra comigo, desde o início, é o caminho que Deus escolheu para fazer o Messias vir à Terra. A vinda do Messias, o Salvador, o Redentor da história,
vai acontecer por esse povo de Deus. É por isso que Deus protege Israel, e uma leitura assim, equivocada, a gente vai ver um Deus ranzinza, zangão, que não pode ser contrariado, quase melindrado, né? E é uma imagem vendida de maneira equivocada. É a gente fracionando a Bíblia, sacando um pedacinho dela e vendo como Deus é bravo. Não ouse contrariá-lo. Mas essa é uma maneira errada de ler a Bíblia. É assim, a gente saca aquela fração e vê Deus bravo e fala, não pode contrariar ele. Mas esse Deus que está bravo ali, está bravo porque aquele caminho era o caminho da redenção da gente. Era por amor a nós, era por amor a seus filhos, a sua criação, àqueles que Ele compartilhou sua imagem e semelhança. Então Deus é zeloso, protege Israel e diz, você não vai se envolver com povos idólatras. Você não vai banalizar a minha presença, porque é por vocês que eu vou trazer o Redentor da história. O Messias vai vir ao mundo através de vocês. E Deus vai zelando por esse povo. Mas esse povo, parecido com a gente, viu? Vai se habituando com a vida funcionando, e conforme a vida vai funcionando, nos padrões que a gente acha interessante, a gente vai deixando a vida levar a gente. A gente vai se deixando levar pela vida. E parece que, em alguns momentos, para a nossa história, parecida com a história do povo de Israel, aliás, como reino dividido, de Israel e de Judá, parece na nossa história também que, tantas vezes, a gente deixa Deus de fora. E a gente esquece, por exemplo, que essa coisa aqui que a gente reúne e chama igreja, tem um propósito muito para além daqui, da instituição IBJI, que a gente chamou, por exemplo. A IBJI, Igreja Batista Jardim Icaraí, é uma maneira, é uma forma da gente organizar o que a gente crê. A gente institucionalizou para viver o que a gente crê. Mas a gente vai reduzindo a isso aqui, e esquece que há um propósito maior. Pensa que é por nós que Deus vai anunciar a redenção do mundo. Hein? Pensa que nós temos uma grande notícia para compartilhar com o mundo. Isso é extraordinário. Uma grande notícia de esperança para a humanidade. Há esperança para a gente. Hã? Ainda ontem eu conversava com alguns amigos e a gente se lembrava da história passada da nossa cidade aqui. Quer ver, olhando hoje assim de uma maneira rápida e superficial, há quase um descrédito de transformação da nossa sociedade. Olhando assim para Niterói, por exemplo, que é a nossa cidade, a gente não consegue vislumbrar uma transformação. Olhando para a política que envolve a gente, olhando para os líderes que nos governam, não é verdade? A gente vive assim um tempo de desesperança. Aí alguém lembrou-nos que há alguns anos atrás, a turma que nasceu pelo menos até 75, que é meu ano, vai lembrar disso. O centro de Niterói era caótico, vocês lembram disso? O terminal de ônibus, com aqueles negocinhos de ondinho assim, vocês lembram? Um lixo brabo, calçado. É que a turma que está chegando para cá agora, para Niterói, não viu isso. Mas era bravo. Né? Era largado. Cheiro de peixe morto dos infernos. E, aos poucos, alguns governadores foram pondo em ordem. O centro de Niterói, que você acha que é um caos hoje, é que você não viu na década de 80 e 90. 90 já melhorou um pouco, né? E a gente chegou a ter status de segunda melhor cidade em qualidade de vida no Brasil. Não é pouca coisa não, irmão, está pensando o quê? E nós de São Gonçalo éramos vizinhos de vocês aqui. A gente é vizinho da turma boa. E aí vai dando para a gente assim, a sensação de que pode mudar, de que é possível mudar quando a gente olha para uma história que era caótica e que foi transformada numa boa história. É possível mudar, ainda que não se enxergue mudança. Pois bem, igreja, como plano de Deus, é a turma que se reúne para anunciar assim, está caótico,
mas pode mudar, e pode mudar para ser referência top, porque existe um rei que governa sobre nós. Igreja não é um lugar onde você vem para cantar umas músicas legais com uma turma bem afinada, como é o nosso Ministério de Louvor. Nem é um lugar legal para você botar seu filho numa creche com bons padrões éticos. Aqui se reúne o povo da esperança. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Aí a gente precisa, algumas vezes, ser relembrado disso, de que é mais do que uma reunião aprazível. Eu também tenho que me lembrar disso, porque eu vivo, às vezes, acorrentado com a função de ministrar uma boa palavra para um público com frequência. E algumas vezes eu tenho que me libertar disso e me lembrar, a gente está reunido ali para anunciar a esperança para um mundo em caos. A esperança para a gente reunido aqui, mas a esperança através da gente, por Jesus Cristo, a nossa mensagem de esperança. A esperança para você. E a história que eu escolhi hoje é uma história que mostra esse caos, assim, um caos completo. Porque Israel vai se afastando do governo de Deus. E há uma consequência para isso. Eu quero abrir um parênteses aqui já no início, antes de ler o texto, que na minha interpretação bíblica, há uma consequência para o se afastar de Deus, que não é assim, de um Deus melindrado, que fica bravo porque você contrariou ele e te dá um chute no traseiro, e te esfrega a cara na parede. Hoje de manhã o pastor Mauro falou assim, falando sobre envolvimento entre pessoas, falou assim, a Bíblia ensina a gente a tolerar o irmão, porque não fosse o ensinamento bíblico de tolerância e de caminhar e de amar, ele falou, eu esfregava a sua cara no mármore. Ele é muito bonzinho, ele tem um coração muito transformado, que o mármore é lisinho, você já pensou? Eu esfrego no chapisco. É porque ele tem um coração tão transformado, que até para pecar ele é brando. Porque a vontade é esfregar no chapisco, concorda? E essa não é a imagem do nosso Deus, que pune a gente, pelo menos na imagem bíblica. Essa pode ser uma imagem institucional, controlada por líderes que querem controle. Aí ameaça a gente, dizendo, se você não fizer o que Deus quer, Ele arrebenta você. E aí você faz tudo, né, irmão? Trabalha na igreja, entrega o dízimo, porque a gente ameaça. Essa não é a imagem do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, desde o início, desde quando caímos, no primeiro momento que caímos, e tudo funcionava do jeito dele, prometeu uma coisa, eu vou resgatar vocês. Ele não diz isso da gente, você crê nisso? Ele disse assim, do ventre da mulher vai nascer aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele estava dizendo, eu vou resgatar vocês. Esse é o Deus da Bíblia. E aqui, a gente começa a ver que Israel começa a colher os frutos dessa escolha de afastamento do Senhor. Não é porque Deus está bravo sim, mas é consequência de um afastamento de Deus. A vida não governada por Deus tem consequências. Se você estava aqui no último encontro, que eu falei, a gente viu a história de Elias e Acabe. Vocês lembram disso? Deixa eu ver, quantos estavam aqui, só para eu relembrar. Elias e Acabe. Israel ficou sem chuva, já era um sinal, olha, vocês estão sem governo de Deus, e Acabe aprontando todas com Jezabel. Elias é um anunciador da restauração da presença de Deus. Acabe morre, entra no governo Jorão, filho de Acabe, é esse cara que está aqui no texto que a gente vai ler. E o Jorão, ele tem na memória o que aconteceu. Ele lembra o que aconteceu, ele viu, ele testemunhou Elias desafiando os profetas de Baal e mostrando o Senhor é Deus. Mas ele também viu a maneira de governar do seu pai, então ele fica naquele meio termo, sabe como é que é? O que funcionar melhor eu faço. Ora, aqui grudadinho com o sacerdote, com o profeta, agora é Eliseu, o sucessor de Elias. Ora, fazendo o que lhe interessa politicamente. E Deus, incansavelmente,
vai dando sinais de que quer resgatar, de que quer trazer para perto. Eu vou ler uma parte, não é meu texto ainda não, mas uma parte do capítulo 6 do segundo livro dos Reis. Na minha Bíblia tem por título: O exército arameu é ferido de cegueira. Eles vinham cercando, o rei da Síria estava em guerra, verso 8, contra Israel, e depois de reunir-se com seus conselheiros, ele disse assim: montarei acampamento em tal lugar. Ele fez uma emboscada assim: quando a turma de Israel sair de Samaria, quando passarem por aqui, eu arrebento ele. Mas o homem de Deus, Eliseu, mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estavam descendo por lá. O rei da Síria, querendo acabar com Israel, planejava um cerco. Passava o WhatsApp para a turma: ó, em tal lugar que a gente... Mas estava hackeado. Aliás, era Telegram. Estava hackeado. Aí ele ficava lá esperando, o rei de Israel passava por outro lugar. Não passava naquele lugar lá. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. No verso 11 diz que isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhe: vocês não vão me apontar quem entre nós está nos traindo? Tem gente infiltrada no nosso meio. Porque eu armo o cerco, os caras desviam sempre. Tem gente traindo a gente aqui dentro. E os caras falam assim: não tem não. É que do lado de lá tem um profeta do Senhor, e ele não é mole não, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. É mais do que hacker de Telegram isso aqui, viu? Isso é escuta no quarto. Você vai no quarto, você pensa alto, e o Eliseu escuta. Aí ele diz para o rei de Israel: isso aqui, olha bem para mim aqui, é Deus dizendo: eu vou poupar vocês, eu quero livrar vocês. Há um exército muito mais forte, muito mais bem preparado, e eles têm cercado vocês, eles querem aniquilar vocês. Eu vou livrar vocês. Isso é Deus dando provas, dando sinais de que quer interagir positivamente com o povo. Então, a gente pegar uma fração do texto e dizer que Deus rancoroso e bravo é equívoco. E toda vez que tentava, isso dava errado. O cara falou assim: então vamos matar esse Eliseu. Descubram onde ele está, verso 13, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram onde o profeta estava, em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite, cercaram a cidade. Imagina a turma chegando. Voltou La Casa de Papel. Vocês viram aí? Eliseu está dentro e a turma chega e cerca. É essa a sensação. Só que Eliseu não é ladrão mas no Casa de Papel trouxe para os ladrões. Aí o servo do profeta, o ajudante profeta, pensa assim: deu ruim, lascou para nós. Ele levantou-se cedo de manhã, quando ele viu a tropa de cavalos e carros que havia cercado a cidade, ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Aí o profeta responde assim: não tenha medo. Isso é duro demais, né? Como que não tem medo? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias dos cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Olha aqui para mim. Às vezes a sensação que a gente tem é que o cerco ao nosso redor é impossível de ser vencido, de ser superado, porque a gente perdeu a condição de ver que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu e você não conseguimos dar conta do movimento de Deus em nosso favor nesse lugar, por exemplo, no dia de hoje. A gente consegue olhar para o que está nos cercando e pensando assim: acabou, é o fim.
Bem, resumo dessa história é que Eliseu pede a Deus que segue aquele exército, ele cega aquele exército, eles ficam cegos, Eliseu chega perto deles e fala assim, vocês estão procurando o lugar errado, me sigam que eu levo vocês para o lugar certo. Aqueles caras cegados por Deus seguem a Eliseu, o cara que eles estavam procurando. Eliseu conduz aquela turma até Samaria, eles entram dentro da cidade de Samaria, eles são cercados agora. O rei de Samaria, o Jorão, vê aquilo tudo, pergunta para o Eliseu assim, o que eu faço? Eu mato os caras agora? Eu acabo com eles? E Eliseu fala, não. Quando a gente captura inimigo com arcos, flechas e cavalos, você costuma matá-los assim, assassiná-los assim? Então também não vamos matá-los agora. E faz o contrário, faz assim, prepara um banquete para eles ali, dá comida para eles, trata eles bem. Aí o rei faz, porque foi um homem de Deus que falou. Então o rei preparou-lhes, verso 23, um grande banquete, e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Olha que coisa. Não teve um movimento assim humano, foi Deus agindo purinho, sabe como é que é isso? Eu quero frisar com você hoje, eu espero que isso tome lugar no seu coração, como tem tomado no meu, nesses dias de leitura desse texto, de que esse é o nosso chamado. Não é que a gente não tem que organizar saídas para as estratégias, para as coisas que afrontam a nossa vida, mas é que a gente precisa confiar que, para além das nossas estratégias, existe um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, entende isso? A gente precisa reaquecer isso no coração, retomar isso, orar, confiado nisso. Bem, mas o rei Jorão não era muito desse, ele era voltado para si mesmo, e algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Bem, eu nem sei para que serve uma caneca de cocô de pombo. Mas estava caro. Tá doido? Deve ser para adubar alguma coisa. Mas uma cabeça de jumento serve para fazer macumba. Se você passa na rua com uma macumba com cabeça de jumento, você fala, essa macumba é brava, não é não? Eu tenho para mim que pode ser que a Bíblia esteja falando assim, igual uma cabeça de gado, sabe como é que é? Mas eu tenho lá minhas dúvidas, se não era para fazer macumba. Se quer fazer macumba, uma cabeça de jumento, 80 peças de prata. E o negócio era tão caótico, nesse cerco, que diz que um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, socorro, majestade. E o rei respondeu, se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou, qual é o seu problema? E ela respondeu, esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje. Olha isso. E amanhã comeremos o meu. O rei está passando assim, inspecionando o muro, porque Samaria está cercada. E aí uma mulher do lado de dentro grita, majestade, socorro, socorro. E ele para, olha, é o caos em Israel. A economia está arrebentada, tudo está caro demais porque há escassez. E o rei fala, como é que se o Senhor não socorrer você, o que eu posso fazer? É o fracasso, né? É a autoridade dizendo assim, eu não tenho o que fazer por vocês. Mas o rei insiste, diz, me conta o que está acontecendo. E ela diz assim, olha, não temos mais nada para comer. E num ato de desespero e de desumanização, porque aqui é desumanização pura, para sobreviver, a gente fez um acordo, eu ia comer o meu filho no primeiro dia e o dela no segundo, a gente ia matar as crianças, e eu fiz isso.
Mas no dia de comer o filho dela e de matar para a gente comer, ela escondeu o filho dela. A coisa é tão desumana que a mulher que está gritando por isso, ela está gritando pela injustiça e não pela vida que vai ser morta. É tão desumano. O quadro é tão caótico que o que ela está gritando é o seguinte: pede a ela para mostrar a criança para a gente comer a criança. Ela, por exemplo, aqui não chorou amargamente ter feito a atrocidade de comer seu filho, enquanto a outra escondia o dela, que é o ato natural, né? Não, o meu não. É tão desumano, é tão caótico o quadro narrado aqui em Samaria, que o que a mulher está reivindicando é: eu quero o direito de comer o filho dela também. Bem, o rei, quando ouve isso, ele rasga as próprias vestes, diz o verso 30. Ele estava vestido por baixo com panos de saco, o que mostra que Jorão sabia que aquilo tudo que estava acontecendo era distanciamento do Senhor. Então, por baixo da roupa ele estava com panos de saco, ele rasga as vestes, grita de agonia, e o povo percebe que ele estava com panos de saco por baixo, junto ao corpo. E ele, indignado com tudo isso, ele diz no verso 31 assim: que Deus me castigue com todo o rigor, se amanhã a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre os seus ombros. Ele tem raiva, nessa hora, do próprio Deus. Ele está dizendo assim: porque a gente se afastou do Senhor, o Senhor deixa isso acontecer com a gente. Quando ele ouve o lamento dessa mulher, ele fica indignado com o próprio Deus, e para descontar no próprio Deus, ele jura de morte o profeta Eliseu. Eliseu estava sentado em sua casa, verso 32, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta, mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou, e na mesma hora o rei disse: essa desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Você já teve sensação de desesperança? Sim. É isso aqui. É assim: se Deus é por nós, como é que é o complemento disso? Quem será contra nós? Agindo Deus, eu sou o Senhor, não há outro. Agindo eu, quem impedirá? A constatação dele é a partir dessa lógica bíblica de Israel. Se é Deus quem está permitindo isso, o que adianta eu fazer um movimento na direção dele? Mais ainda, é a lógica do pecador culpado. Eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu tenho feito. De que adiantaria eu orar agora? O que adianta ir na igreja? Você já teve essa sensação? Não precisa levantar a mão, mas você já teve isso? Eu sei que eu tenho errado. E agora eu vou buscar a Deus com que cara? Agora, quando o pastor chamar para orar, ou quando alguém convidar para orar, com que cara que eu vou? Não adianta nada. Essa é a sensação, esse é o sentimento, tamanho a desesperança, o desespero desse rei. Se é Deus quem está agindo, o que adianta agora? Aí o Eliseu responde assim: ouçam a palavra do Senhor, capítulo 7, versículo 1. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Lembra que uma cabeça de jumento estava 80 pau. Agora uma medida de farinha, comida e cevada, comida base para toda a culinária deles, 1 peça de prata. O oficial, cujo braço do rei estava apoiado, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Então, você perdeu a noção? Você está só arranjando uma desculpa e um escape. Fosse Nietzsche ouvindo isso aqui, ia dizer assim: isso é infantilidade sua, se escondendo atrás de Deus agora. Seu infantil, Nietzsche ia falar isso.
Esse é o problema dessa turma que acredita em Deus, infantis. A vida está destruída e vocês se refugiando numa ideia de Deus. Era o que Nietzsche ia meter o pau aqui. Mas é o que Eliseu fala, ó, amanhã, nessa hora, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Aí o oficial que estava com o rei falou assim, mas como que pode isso? Como que seria isso? Mesmo que Deus decidisse derramar sobre nós, mesmo que Ele abrisse as comportas do céu, como é que amanhã a coisa ia mudar radicalmente? Você é um louco. Isso não é possível. Mas Eliseu advertiu, ó, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos, e agora é uma história linda, junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Esses caras aqui estão condenados. Eles são leprosos e eles não podem entrar na cidade, eles são impedidos por lei, e eles não podem fugir para o lado de fora do muro, eles já estão lá de fora do portão, porque o exército está cercando lá fora. Esses aqui, a morte chegou mais rápido. Se você acha que estava muito ruim para aquelas 2 mulheres, pensa para esses caras aqui, está pior. Porque eles não podem nem entrar para ter alguma coisa na cidade, lá de fora do portão é o lugar deles, afastado da turma. E se fugir para fora da cidade, o exército adversário está lá. Aí os caras falam assim, por que a gente vai ficar aqui esperando a morte? Por que a gente vai fazer isso? É o seguinte, vamos na direção do exército adversário. Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, verso 5, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis hititas os egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumento, deixando o acampamento como estava. Os caras saíram voando. Começaram a ouvir coisa. Deviam ter tomado um chá de cogumelo bom com esses caras aqui. Fumaram maconha. O anjo do Senhor fez eles terem alucinação, ouviram um monte de coisa. E os caras falaram, ó, Deus está vindo aí. Aliás, Deus está vindo, não. O rei contratou o exército mais forte, e os caras aceitaram o pagamento, eles estão vindo. Vão fugir. E eles chegaram lá, tendo chegado às imediações do acampamento, verso 8, os leprosos entraram numa tenda, você entra cabreiro, concorda comigo? Você olha meio assim, aí eles foram na primeira tenda, ainda meio inseguros, cheio de fome, comeram o que tinha ali, escondidos ainda, pegaram o que podiam, saíram voados, esconderam. Comeram, beberam, pegaram a prato, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, você vê que eles não tinham noção ainda do que estava tudo deserto. Foram em uma, esconderam, voltaram na outra, pegaram o que tinha ali, foram esconder também. Então eles disseram no verso 9, uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias, e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Olha isso. Os caras mais vulneráveis eram esses aqui. A Bíblia foi contando para nós de uma cidade cercada, de um rei que é vulnerável, mas de uma família que é mais vulnerável que o rei, que faz a atrocidade de comer seu filho. A Bíblia leva para o fundo do poço essa história para dizer, do lado de fora tinha uma turma que ainda era pior. Eles eram leprosos sem esperança nenhuma. E para mostrar a desesperança, o desespero desses caras, o que a Bíblia diz para nós é que eles não tinham alternativa. Eles decidiram lutar pela vida, mas eles não tinham alternativa. Se entrassem na cidade, morreriam. Se fossem se entregar, morreriam. Eles escolhem ir até o exército, é o fundo do poço isso aqui, que a Bíblia está construindo para nós.
E quando chegam lá, eles descobrem que Deus não estava omisso para tudo que estava acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa hoje à noite. Não importa o tamanho do caos que você esteja vivendo e que eu esteja vivendo. Não importa o tamanho do desespero que eventualmente alcance a gente. Eu sei que há momentos que a gente questiona, cadê Deus? Eu sei que tem momentos que a gente não consegue enxergá-lo, ouvi-lo, mas é maravilhoso quando a gente decide lutar por vida, quando a gente decide buscar esperança e descobre que Deus não está omisso, Ele está trabalhando por nós. Antes da gente se dar conta, quando a gente chega lá, a gente começa a perceber, Deus já esteve aqui antes de mim e está cuidando de mim. Isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso demais. Se você sabe o que é ter uma matrícula num hospital para tratar uma doença terminal, que alento é chegar lá e descobrir que antes de você chegar, antes do seu nome entrar na matrícula, no prontuário médico, Deus já tinha passado por lá. Isso é extraordinário. Se você sabe o que é ter seu nome desligado de uma empresa e chegar em casa e ter que contar o caos, que alento é descobrir que antes de você ter que compartilhar toda a desgraça, Deus já tinha passado por lá e tinha chegado para cuidar de você. Que maravilha que é isso aqui. Eu me lembro, por exemplo, do meu chamado, quando o arrimo financeiro da família era eu só, e papai desempregado, sem qualquer condições de conseguir emprego, há meses sem conseguir emprego, e eu num dilema interno, convicto do meu chamado, pensando, eu não vou conseguir fazer o seminário, que era de manhã, no meu caso, e continuar trabalhando. E eu não vou conseguir não fazer o seminário sabendo do meu chamado, e tendo concluído tudo que eu precisava, a prova, a apresentação da igreja, e expor para a minha família que eu não poderia mais sustentá-lo. Pensa que dilema é esse. Eu entro num ônibus para ir trabalhar e eu decido assim, se o Senhor confirmar hoje comigo, eu comunico o meu desligamento e depois vou comunicar em casa. A angústia daquela última noite antes de trabalhar era terrível. Terrível. Tínhamos uma reunião de oração, que a propósito o pastor Jete participava, junto com o pastor Mauro, era na casa do pastor Mauro. Para nós, naquela época, ele era Maurinho, né? Era na casa do pastor Mauro, Maurinho. Recém-convertido, ele, novo convertido. A Franciane já orando por ele há muito tempo, e ele recém-batizado. A gente na casa dele para uma reunião, e eu já comunicado em casa aqui, no trabalho que era meu último período, e tinha que comunicar na minha casa. Meu pai não era crente. Me lembro disso. Papai não foi para aquela reunião de oração, que ele sempre ia, não foi. Aquilo me destruiu o coração, que eu pensei assim, poxa, eu precisava que ele ouvisse qualquer palavra aqui para me fortalecer nessa história, já pedi desligamento agora. Papai não foi, não apareceu. Quando eu cheguei em casa, comunicado que ele tinha saído cedo para procurar emprego, não tinha achado em lugar nenhum, e meu coração apertado, aflito, como é que vai ser isso? Aí papai chega em casa tarde, mamãe preocupada, eu preocupado, o que houve? Aí ele fala, vocês não sabem da maior. E eu ainda tinha que contar o meu para ele, que eu falava, que não sabe da maior é você. Conta a sua, que eu vou contar a maior depois. E ele começa a contar o dele. Eu saí para procurar emprego, não consegui nada. Andando na rua, encontrei um amigo meu que eu não via não sei quantos anos. E ele falou assim, ô Blackman, eu te procuro há tanto tempo. Abri uma empresa de representação, precisava de alguém para gerenciar meus vendedores. Onde você estava, rapaz? Preciso que você venha trabalhar comigo. O que você está fazendo? Papai, nada. Então você vem trabalhar comigo, que eu estou precisando de você para gerenciar meus vendedores. Aí papai falou, e eu estava empregado, de repente. Fiz reunião com ele, terminei a reunião com ele, saí. Aí papai tinha um celular, era
caro o celular naquela época. Era um negócio que botava pendurado desse tamanho assim, botava pendurado na calça, puxava a calça para baixo, sabe? Lembra? Aí meu celular tocou. E era uma outra pessoa me procurando, pedindo para eu trabalhar com ele também. Eu saí de casa desempregado e tenho 2 empregos. Eu falei, eu saí empregado, não tenho mais nenhum. Porque quando eu cheguei ali, Deus já tinha passado por ali. Isso é extraordinário. Nós somos o povo da fé e da esperança. Não estou falando para você ir para casa pedir demissão, não. O que eu estou falando para você é que, para além desses movimentos humanos que a gente faz estratégia na cabeça, existe um reino de glória governando a gente. Essa é a gente. Esses somos nós. E aquela turma não podia imaginar que Deus não estava omisso, Deus estava trabalhando. Deus não está omisso com o que você está passando, não está. Não está. Não está. Aliás, deixa eu contar para vocês. Eu fiz um acordo com a minha diretoria, com os líderes da igreja, que esse ano eu não tiraria férias. A gente passou momentos difíceis no início do ano, vocês lembram disso? Financeiramente, nosso orçamento não fechava. Falei com eles, eu vou dar a minha parte, trabalhar duro, não vou tirar férias. Semana passada, todo terceiro domingo, pastor Mauro prega Coríntios. Terceiro domingo foi semana passada. Eu falei assim, eu vou aproveitar que é o terceiro domingo e vou sair de férias. Só um domingo, minha igreja não vai nem sentir, porque já era o pastor Mauro mesmo. Pastor Mauro ficou com infecção urinária, né, mãe? Que desgraça para vir. Eu falei, agora ferrou, já estou em Goiás, como é que eu volto? Aí o Vitor assumiu, falei, que benção, ele já pregaria à noite, e conversei com ele, com o pastor Márcio, e o Vitor assumiu os 2, corajoso o moço, viu? Corajoso. E eu confesso que eu fiquei sem dormir, por causa desse moço corajoso, com a sensação de que minha ausência e a ausência do mal é que ia fazer isso funcionar bem ou mal. Fiquei uma madrugada inteira inquieto, com o coração, inclusive no dia seguinte com bastante tristeza e raiva, com culpa de estar longe daqui. Até que em alguma hora Deus trabalhando, quando eu li esse texto que trabalhou meu coração, dizendo, você está mesmo acreditando que foi por sua causa que as coisas melhoraram nesses últimos 6 meses? É a minha glória derramada naquele lugar e não é mais nada além disso. É Deus quem cuida de nós. Nós vamos dar relatório para vocês melhores. Mas nós começamos o ano sem ter como pagar janeiro. Nós estamos em agosto. Nós temos, se o orçamento seguir como está, o semestre garantido para a glória do Senhor. Porque antes da gente fazer o nosso planejamento e passar, Deus passou por aqui. Em janeiro, para vocês terem uma noção mais clara, a gente tinha que decidir se pagava a turma do ministério e trabalha com a gente, ou se pagava o aluguel dessa estrutura. Nós estamos em agosto. Se o orçamento seguir como está, nós temos dezembro garantido já. Deus é fiel ou não é fiel? Deus não é omisso, Ele sabe o que você está passando, o que eu estou passando. Ele está lá. Quando isso aqui acontece, a gente começa a ser povo de Deus de novo. Isso é uma visitação de Deus. Eu queria que Israel tivesse vivido isso aqui plenamente, mas não viveu. No capítulo 17 do 2º livro dos Reis, a Assíria vai devastar Israel. Israel viveu lampejos e não enxergou que era o povo de Deus. Aí vive lampejos. Por exemplo, intercessão. Intercessão não é uma coisa fácil, não. É quando você diz o seu problema para mim, você me procura e diz, pastor, eu quero conversar, e você diz o seu problema para mim, e eu oro a Deus por você, e a oração é mais ou menos assim, Deus alivia um pouco o peso que está sobre meu irmão, sobre a minha irmã. Põe um pouco
da carga que está nos ombros dela ou dele, nos meus ombros. E a gente divide. Foi isso que tantas vezes o Ministério de Oração da IBJI fez comigo. Eu reunia elas, naquela ocasião, a gente ia para uma sala e eu chorava e dizia: isso que está me afligindo, meu coração está inseguro, eu estou com medo, eu não estou ouvindo direito o que Deus tem, eu estou inseguro. E aquelas mulheres de oração ajoelhavam, choravam comigo, e o que elas diziam, sem usar essas palavras, era: Senhor, tira um pouco do peso que está sobre os ombros dele e põe sobre os meus ombros. Sem eles darem conta dessa visitação de Deus, isso já começa a acontecer neles. É a mulher que divide com o rei, aquilo deixa o rei indignado. Aquilo entra no coração dele como peso mesmo. Ele fala: como pode essa desumanização toda? Como pode isso? E aquilo cai sobre os ombros dele de maneira pesada. Ele rasga as vestes dele com raiva, inclusive, porque o peso dela é peso dele. Ele fala: eu mato o profeta, desgraçado. E ele vai ao profeta, e aquilo também cai sobre os ombros do profeta, que, aliás, já estava reunido com as autoridades pensando em saída. E o profeta, buscando a Deus, diz: isso vai acabar. Quando a gente entende nosso papel de povo de Deus, a gente entende o que é interceder um pelos outros. É pôr um pouquinho da minha carga sobre os seus ombros para me aliviar, e é pôr um pouco da sua carga sobre os meus ombros para te aliviar. A gente é esse povo que confessa as culpas uns aos outros. Quando a gente não está em Deus, o que a gente faz é pegar o segredo do outro e falar: eu vou esfregar na cara dele na primeira alternativa. Já contei para vocês uma história da Ida, que deve estar nos assistindo em Portugal agora, não contei? Vocês lembram disso? Acampamento da IBJI, separou homens e mulheres, e a recomendação foi assim: pega esse grupinho de 4 que está aí e confessa pecado, mas dá nome para ele assim, para você não ser mais dominado pelo pecado. Aí a Ida foi para o grupinho de 4 mulheres dela, e a primeira falou tudo que podia falar do pecado, só pecado bravo, pensa. Pelo menos essa foi a orientação. E a Ida conta assim: e foram bravos, pastor. E a segunda fala, e a turma chora, e a terceira fala, e todo mundo chora ainda mais, só coisa brava. E quando chega na vez da Ida, ela fala assim: olha, o meu pecado deixa vocês em situações muito difíceis. A coisa mais difícil que eu tenho que lidar é com a minha língua. Eu não consigo guardar nada que falam para mim. Eu conto para todo mundo que... Pensa o coração das outras ali. Eu sou uma fofoqueira. Vocês falam para mim, eu... A Ida não fez. Aí eu acho que era só quebra-gelo, porque ela nunca confessou das outras lá. Quando a gente não está em Cristo, a gente usa contra. Mas quando a gente entende quem a gente é, por pior que seja a carga do outro que a gente pede, assim: põe um pouco daquilo no meu ombro, porque nós somos um só corpo. E quando um adoece, o outro adoece também. Para além disso, a gente também é portador de boas notícias. Aquilo que eu descobri para mim precisa ser anunciado para os outros. Aqueles leprosos falam assim: a gente não pode ficar com isso retido para a gente. É dia de boas notícias. Vamos anunciar isso aos outros. Esse é o nosso papel enquanto igreja, entende isso? É isso que a gente foi chamado para fazer, anunciar as boas notícias, dizer assim: olha, para uma vida desgraçada, para uma história sem esperança, como era deles e como era a nossa, nós somos o povo que tem uma resposta para isso. Nós somos o povo da esperança. Existe um Deus. Um dia alguém tirou as vendas dos meus olhos e eu enxerguei um exército poderoso trabalhando a nosso favor. Deus é por nós. Nós somos o povo da esperança sempre, sempre, sempre. A gente perdeu isso. A gente começou a anunciar boas notícias com ameaça. É assim, ou você se converte, ou você vai para o inferno. Pô, que notícia desgraçada é essa que você vem me dar?
A gente começou a virar arrogante, e ao invés de dizer, nós temos um rei que governa sobre nós, e isso mudou a nossa história, a gente passou a ameaçar pessoas, dizendo, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não acertar a sua vida rapidinho, você vai para o inferno. Quantas vezes você ouviu o apelo, e eu também nessa linha, olha, talvez hoje seja a sua última noite. Uma vez, fulano de tal estava ouvindo uma mensagem, e naquela noite não se decidiu pelo Senhor. Quando foi atravessar a rua, veio um caminhão com 5 rodas e passou por cima da pessoa. Aí eu aceito na hora, falei, eu quero aceitar. Não é isso? Quando eu era chamado, faziam isso comigo. Você é chamado, eu falei, não sou. É sim, não sou. Ó, se você não for atender o chamado do Senhor, Ele vai arrebentar a sua vida. Aí eu aceitei, que estou pastor até hoje. Nós temos a melhor mensagem do mundo. A gente está reunido aqui para rasgar o coração e dizer, Deus, perdemos as esperanças. Samaria está cercada. A minha Jerusalém está afligida. Mas a gente aprendeu que o Senhor levou sobre si as nossas cargas. Ele é o maior de todos os intercessores. Um dia Ele veio ao mundo e disse assim, o seu peso vai estar sobre os meus ombros. Ele levou sobre si as minhas dores, por suas pisaduras, nós fomos sarados. E sabe o que Ele anunciou para nós? Num reino desgraçado, onde Acabe mandava em nós, Jorão mandava em nós, Ele entra e diz assim, Wesley, é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo agora, a sua vida não está mais sobre nenhum desses homens, o governo é do meu Pai. Essa é a nossa mensagem. Então hoje à noite, a minha oração, meu desejo, é que a gente não viva episódios de visitação de Deus. A minha oração é que a gente mergulhe nessa verdade, de que a gente se reúne aqui, em nome daquele que tudo pode, tudo tem e tudo é. O Senhor dos Senhores está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A minha oração é que você refugie o seu coração nesse Deus, dizendo, a minha Samaria também está cercada. E se eu voltar para a cidade, morro. Se eu for para lá, morro. Se o Senhor não intervir na minha história, eu vou perecer. Cuida de mim. A minha oração é que isso seja verdade para a gente, perene, e não episódica. A minha oração é que a gente se reúna aqui, organizando, institucionalizando para proclamar que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então quero convidar você a se refugiar nele hoje à noite. Só para terminar essa história, o rei recebe a notícia dos leprosos, fica meio na dúvida, ele diz assim, olha, isso é armação, os caras vão pegar nós. Quando a gente chegar lá, eles fizeram uma emboscada, eles estão escondidos, quando a gente chegar no acampamento, eles vão sair dos esconderijos, vão matar a gente lá no acampamento. Aí ele manda 5 homens para investigar, os caras chegam lá, percebem que está tudo vazio, seguem a rota, a marca dos fugitivos até o rio Jordão, e percebem que eles deixaram um monte de coisa no caminho, fugindo desesperados. Eles voltam, anunciam para o rei confirma para todo mundo, Black Friday. Aí o oficial que tinha duvidado, estava na porta da cidade, porque ele ficou responsável por cuidar do portão. Você já viu como é que é promoção no Guanabara, né? Quando abriu a porta, todo mundo passou voado, e aquele oficial que tinha duvidado, e que o Eliseu disse assim, amanhã vai acontecer, você vai ver, mas não vai comer, foi atropelado pela turma, morreu atropelado. Aconteceu direitinho o que o profeta disse. Algumas pessoas não desfrutam, porque pensam assim, isso é tolice. Não é uma ameaça, não é, na minha opinião,
Não é Deus que mata você porque você não acreditou nele, é você que morre porque escolheu não acreditar, não viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje, lembra disso. Nós somos o povo da esperança. Nós somos o povo que pode descansar o coração no Senhor em tempos como esse, e dizer: Senhor, cuida, porque se o Senhor não cuidar, eu não tenho o que fazer mais. Então eu estou aqui, cuida de mim. Uma pena que esse oficial não desfrutou disso, uma pena que daqui a mais 10 capítulos, Samaria vai ser arrebentada, porque não acreditou nisso. Não é como punição de Deus, é como consequência. E nós podemos institucionalizar o melhor que a gente faz aqui. Se a gente não descansar a alma no Senhor, a gente vai ser gente organizada e atormentada na alma. Então a minha oração é que a gente se refugie no Senhor, dizendo: cuida de mim. Hoje à noite nós vamos fazer isso. Por exemplo, cânticos que a gente canta são ferramentas para isso, para dizer: Senhor, cuida de mim. Minha Samaria também está cercada, e eu vim me refugiar no Senhor. Então a gente vai cantar. Queria que o ministério estivesse aqui, e eu te desafio a botar a sua história diante do Senhor também. Tenho esperança de que você descubra que o Senhor não está omisso com você. Eis que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele é por nós. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Nós vamos cantar, e daqui a pouco eu oro com você.